Nos planaltos da Etiópia, uma vibrante tradição cristã floresce há séculos. No coração desta tradição encontra-se um texto notável, a Bíblia Etíope. Também conhecida como a Bíblia Ge'ez, esta antiga coleção de escrituras destaca-se como uma das versões mais antigas e completas da Bíblia no mundo. Escrita em Ge'ez, a língua litúrgica da Igreja Ortodoxa Etíope, oferece uma janela única para o cristianismo primitivo. A jornada da Bíblia Etíope através do tempo está intrinsecamente ligada à história da Igreja Ortodoxa Etíope, que a preservou fielmente por gerações. Vamos embarcar numa viagem para descobrir as maravilhas contidas neste texto antigo e venerado. A Bíblia Etíope é conhecida pela sua natureza expansiva, abrangendo uma gama mais ampla de livros do que a maioria das outras Bíblias cristãs. Embora o número preciso de livros possa variar ligeiramente dependendo do manuscrito específico, a Bíblia Etíope normalmente inclui 81 livros. Isto contrasta com os 66 livros encontrados na Bíblia Protestante e os 73 livros reconhecidos pela Igreja Católica. Entre os livros incluídos na Bíblia Etíope, mas ausentes de alguns outros cânones, estão 1º e 2º Esdras, 3º e 4º Macabeus, o livro dos Jubileus e o livro de Enoque. Esses textos oferecem um vislumbre da rica tapeçaria da literatura judaica e cristã primitiva. Eles fornecem valioso contexto histórico, insights teológicos e perspectivas alternativas sobre histórias bíblicas familiares. A abordagem inclusiva da Bíblia Etíope em relação às Escrituras reflete um profundo respeito pelas diversas vozes e tradições que moldaram a fé cristã ao longo da história. A Bíblia Etíope destaca-se por preservar vários textos antigos que não são encontrados em outros cânones bíblicos. Dois dos exemplos mais significativos são o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. O livro de Enoque, atribuído ao patriarca bíblico Enoque, apresenta um relato vívido da queda dos anjos, das origens do mal e do julgamento vindouro. O livro dos Jubileus, também conhecido como a Pequena Gênesis, reconta a história do mundo desde a criação até Moisés, dividindo-a em períodos de jubileu de 49 anos cada. Esses textos oferecem vislumbres valiosos sobre o desenvolvimento do pensamento e da prática judaica durante os séculos que antecederam o nascimento do cristianismo. A preservação desses escritos antigos pela Bíblia Etíope reforça a sua importância como um repositório da literatura cristã primitiva. A singularidade da Bíblia Etíope estende-se além do seu cânone expandido para abranger a sua organização distinta. A ordem em que os livros estão dispostos difere daquela encontrada em outras Bíblias cristãs. A Bíblia Etíope normalmente começa com os livros do Antigo Testamento, mas o seu arranjo frequentemente diverge da ordem judaica tradicional. Por exemplo, o livro dos Salmos é frequentemente colocado perto do início, destacando a sua centralidade na liturgia e oração ortodoxa etíope. Os livros do Novo Testamento geralmente seguem o Antigo Testamento, mas com algumas variações. Os Atos dos Apóstolos são frequentemente colocados após as epístolas gerais, refletindo a sua importância como uma ponte entre os evangelhos e as cartas de Paulo. O arranjo destaca a interconexão do Antigo e do Novo Testamento, e enfatiza os temas da aliança, da lei e da continuidade da revelação de Deus ao longo da história. A Bíblia Etíope está inextricavelmente ligada à Igreja Ortodoxa Teoarredo Etíope, uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo. A igreja remonta ao século IV d.C., quando o cristianismo foi introduzido no reino de Aksum, a antiga Etiópia. Segundo a tradição, o apóstolo Filipe batizou o eunuco etíope, um oficial real, conforme descrito no livro de Atos. A chegada de monges sírios no século V fortaleceu ainda mais o cristianismo na Etiópia.
Esses monges traduziram a Bíblia para ge'ez, a língua litúrgica da igreja etíope, tornando as escrituras acessíveis à população local. Os mosteiros serviram como centros de aprendizagem e escritoria, onde os monges copiavam e iluminavam minuciosamente manuscritos bíblicos. A Bíblia etíope não é meramente um artefato histórico, mas um testemunho vivo da fé duradoura e da herança cultural da Igreja Ortodoxa Etíope. A Bíblia etíope está profundamente entrelaçada com a identidade cultural e espiritual do povo etíope. Moldou a sua visão de mundo, informou os seus valores e forneceu consolo e inspiração por gerações. As histórias, os ensinamentos e as imagens da Bíblia estão tecidas na estrutura da arte, música, literatura e vida cotidiana da Etiópia. A arte etíope frequentemente retrata cenas bíblicas, como o batismo de Cristo no Rio Jordão ou a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. A música tradicional etíope incorpora hinos e cânticos baseados em textos bíblicos. Os valores da hospitalidade, respeito pelos mais velhos e compaixão pelos pobres, todos profundamente enraizados nos ensinamentos bíblicos, são altamente estimados na sociedade etíope. A Bíblia etíope serviu como fonte de força e resiliência em tempos de adversidade. A Bíblia etíope exibe conexões fascinantes com as tradições judaicas, refletindo os laços antigos entre a Etiópia e a terra de Israel. A Igreja Ortodoxa Etíope há muito se considera uma herdeira espiritual dos israelitas, traçando a sua linhagem até a rainha de Sabá e seu filho Menelik Peinu, que se acredita ser descendente do rei Salomão. A Igreja Ortodoxa Etíope observa o sábado, tanto no sábado quanto no domingo, reconhecendo as tradições judaica e cristã. Leis dietéticas semelhantes às encontradas na Torá são seguidas por muitos cristãos etíopes. A inclusão de livros como Jubileus, que enfatiza a aliança com Israel, e a preservação da literatura apocalíptica judaica na Bíblia etíope destacam ainda mais essas conexões. O uso da Arca da Aliança como um símbolo central da fé pela Igreja Ortodoxa Etíope é outro testemunho do seu profundo respeito pelas tradições judaicas. As conexões judaicas da Bíblia etíope fornecem uma janela única para a interação entre o judaísmo e o cristianismo primitivo. A Bíblia etíope tornou-se um tema de intenso fascínio para acadêmicos de várias disciplinas, incluindo estudos bíblicos, história, linguística e história da arte. A sua antiguidade, integridade e características únicas fornecem insights valiosos sobre o desenvolvimento do cristianismo primitivo, a transmissão de textos bíblicos e o contexto cultural da antiga Etiópia. A preservação de textos apócrifos e pseudoepígrafos pela Bíblia etíope oferece aos acadêmicos um vislumbre da diversidade do pensamento judaico e cristão primitivo. Esses textos fornecem perspectivas alternativas sobre histórias bíblicas, expandem a nossa compreensão da teologia cristã primitiva e lançam luz sobre as normas sociais e culturais da época. O estudo de ge'ez, a antiga língua em que a Bíblia etíope está escrita, forneceu insights valiosos sobre o desenvolvimento de línguas litúrgicas e a transmissão de textos religiosos. A iluminação da Bíblia etíope, frequentemente caracterizada por cores vibrantes e designs intrincados, cativou historiadores da arte, oferecendo vislumbres das tradições artísticas e valores culturais da antiga Etiópia. A Bíblia etíope, com as suas origens antigas, cânone expansivo e características únicas, continua a ter profunda relevância tanto para acadêmicos como para crentes hoje. Para os acadêmicos, continua a ser uma fonte inesgotável de insights históricos e teológicos, oferecendo vislumbres sobre o desenvolvimento do cristianismo primitivo e a transmissão de textos bíblicos. Para os crentes, a Bíblia etíope serve como um testemunho do poder duradouro da fé. As suas histórias de profetas,
reis e pessoas comuns a lidar com as complexidades da vida e da fé continuam a ressoar através de culturas e séculos. A mensagem de esperança, redenção e o poder transformador do amor de Deus na Bíblia etíope transcende o tempo e o lugar. A sua história é um testemunho do poder duradouro da palavra escrita para inspirar, desafiar e transformar vidas.